Nos últimos anos, ouvimos muito sobre produtividade, performance e aceleração, mas um estudo aponta uma mudança importante para os próximos anos. Hoje vamos falar sobre um dos perfis mais interessantes do relatório do consumidor da WGSN, os restauradores. Eu sou a Tatá, especialista em comunicação, marcas e processo criativo, e está começando mais um Trend Talks. Oi, Dessa, como vai? Olá, tudo bem? Eu sou Andressa Grifante, jornalista, especialista em Creator Economy. E pois é, Tatá, a gente está falando aí de uma percepção da WGSN que não está isolada. Ela acompanha indicadores emocionais globais e identifica um movimento bastante relevante. Emoções como estresse, medo e raiva vêm crescendo de forma consistente desde 2015. Ao mesmo tempo, a esperança é a única emoção que mantém uma trajetória positiva. Os restauradores surgem justamente nesse contexto aí. São consumidores que estão redefinindo o que significa viver bem. Eles procuram recuperar energia, presença e qualidade de vida num cenário que é marcado pelo excesso de estímulos, de hiperconectividade, pressão constante por performance. E isso começa a impactar desde a forma como trabalham até a maneira como consomem. Nos Estados Unidos, 40% da geração Z afirma se sentir quase sempre estressada. Já no Reino Unido, 47% dos jovens dizem que preferiam crescer em um mundo sem internet. E 68% afirmam que se sentem pior consigo mesmos depois de passar muito tempo online. São sinais de uma geração que está repensando sua relação com o tempo, com a tecnologia e com o próprio bem-estar. E essa mudança ela não impacta apenas o estilo de vida, ela também começa a influenciar a forma que as pessoas consomem, constroem relações de confiança. Uns pontos de afirmação ali do relatório apresentado mostra que 75% dos consumidores da América Latina preferem comprar marcas locais. A gente vem falando muito dessa brasilidade que muitas marcas estão se apropriando, desde que a qualidade e o preço sejam mantidos. Cissa, o que esse dado nos diz sobre esse consumidor? Mostra uma mudança importante na construção de confiança. A confiança em marcas nacionais já supera a confiança em marcas estrangeiras em diversos mercados, e quando 75% dos consumidores latino-americanos afirmam preferir marcas locais, desde que a qualidade e o preço sejam equivalentes, a gente está falando de algo que vai além do consumo. Existe uma valorização crescente da proximidade, as pessoas querem entender quem está por trás das marcas, como os produtos são feitos, qual a relação daquela empresa com a comunidade onde ela está inserida. E os restauradores buscam essa sensação de conexão e autenticidade. Então, esse contexto de excesso de informação e estímulos, o local passa a representar confiança, pertencimento e identificação. Isso é uma mudança relevante, porque desloca o desejo daquilo que é distante para aquilo que é mais significativo para o consumidor. Um dos outros dados, vamos dizer assim, que me chamou a atenção também foi que 90% da geração Z gosta de mesas coletivas, experiências compartilhadas, por isso que hoje a gente vê até esse movimento desses crews de corrida, esses espaços de recover, e ao mesmo tempo 74% das pessoas dizem que falta algo nos chamados terceiros espaços, né, aqueles ambientes de convivência fora de casa, trabalho. Isso às vezes fica muito dentro de alguns centros, né, algumas cidades mais urbanas. A gente passou anos acreditando que a tecnologia resolveria a nossa necessidade de conexão, mas o que a gente vê agora é uma valorização crescente das experiências presenciais. Eu acho que o maior símbolo, assim, de comunidade é justamente esses grupos de corrida, isso que tu mencionou. Eu comecei a participar de alguns grupos de corrida aqui em Belo Horizonte e, nossa, a sensação é mesmo de pertencimento, é uma galera muito unida e as marcas que estão inseridas ali, elas estão dentro de um núcleo de pessoas super engajadas, conectadas e que estão buscando esse bem-estar, né. Então, esses restauradores buscam pertencimento, comunidade, relações mais significativas. A popularidade dessas mesas compartilhadas, dos clubes de corrida, dos grupos de interesse, dos encontros presenciais, mostra que as pessoas continuam precisando de espaços para trocar experiências, para criar vínculo e para construir essas relações mais reais. Quando a gente fala de tecnologia, né, esse relatório ele traz até uma provocação importante. Ele fala por que os restauradores não parecem rejeitar a inovação, mas eles questionam a forma quando ela tem sido incorporada ao dia a dia. Você falando desse me deu até um gancho interessante. Muitas marcas agora estão se apropriando desses espaços
Eles estão chamando, vamos dizer assim, de terceiro setor. Então, a Mil Mil com clube de leitura, cafés. Então, eles estão criando esses espaços integrativos para atingir, vamos dizer, também esse novo consumidor, né? Eu acho que talvez seja a mudança mais interessante que aparece quando a gente olha para esporte, bem-estar, performance, e desempenho. E a gente está falando desse universo digital versus o universo presencial, né, a força do presencial, mas esses consumidores que a WGSN traz, os restauradores, eles não são anti-tecnologia, mas eles buscam uma tecnologia mais humana. A gente até falou num outro episódio, né, sobre a IA e sobre valorizar o humano, enfim, que o humano é o novo luxo. Eu acho que é um pouco disso também, né. Então, uma tecnologia que simplifique, que organize e apoie a qualidade de vida, em vez de aumentar a sobrecarga. O próprio relatório fala também sobre uma preferência por experiências digitais mais intuitivas, menos invasivas e mais alinhadas ao bem-estar. A discussão, então, deixa de ser apenas sobre a eficiência, mas também é sobre equilibrar, né, o digital e o presencial, o real e o online. Ele fala também o que os restauradores esperam da moda, o que os restauradores esperam de marcas de beleza. Então ele é um relatório que traz bastante informação completa e talvez eu acho que seja o principal aprendizado dos restauradores, né. Durante décadas as marcas competiram para entregar mais velocidades, mais funcionalidades, mais estímulos. Agora parece que as pessoas estão procurando uma outra coisa. E no capítulo de esportes e outdoor da WGSN, ela destaca uma valorização crescente da recuperação, da conexão com a natureza e das atividades que ajudam a restaurar energia física e mental. A performance continua importante, mas ela ganha uma nova definição. Dormir bem, recuperar-se adequadamente, preservar a saúde mental, criar hábitos saudáveis, sustentáveis também, isso passa a ser parte da própria ideia de desempenho. É uma mudança que ultrapassa o esporte, influencia diferentes categorias, da beleza à alimentação, e passa pela tecnologia e pelo consumo. A gente pode trazer de pontos de reflexão sobre esse perfil restaurador para as marcas, é justamente entender, a maneira correta de chegar nesse consumidor. Se a gente está indo um pouco dessa contramão, né, a gente tem um excesso de informação de se a gente está criando essas experiências, se a gente está buscando esse consumidor um pouco mais consciente dessa segmentação tão tradicional que a gente tinha anteriormente. Uma pesquisa que converge, né, com várias outras que nos mostram quanto as pessoas estão valorizando produtos mesmo desse segmento wellness, né, dessa essa valorização do bem-estar e talvez seja esse então o grande desafio das marcas, marcas que não atuam diretamente com o setor wellness, mas de que forma os produtos dela, os serviços, vão agregar para uma melhor qualidade de vida dos consumidores, né, facilitar a vida desse consumidor, não fazer só com que as pessoas produzam mais, mas que elas vivam melhor de fato. Bom, acredito que a gente pode até deixar para quem quiser ver, né, e ter acesso a essa pesquisa da WGSN ou para quem ainda não conhece, é uma marca super renomada em antecipar tendências, então acessem o site, a gente vai deixar na descrição do episódio. Vai estar também os nossos links, né, o link para o meu perfil no LinkedIn e alguns links aí também para o curso que eu tenho de marketing de influência. E eu criei um kit de influência com um acesso gratuito, então as pessoas podem colocar lá seu e-mail para a gente se conectar e podem baixar uma série de materiais que para quem começou a trabalhar com campanhas de influência vai ser bem útil. Chegamos aqui no final, a Dessa deixou aqui tudo linkado as nossas redes aqui embaixo, lembrando que toda semana a gente tem um episódio novo para falar sobre trends, o que está acontecendo aqui no mundo digital, e também para quem quiser, deixa nos comentários sugestões dos próximos temas que a gente vai abordar aqui.